E aí, vamos lá? Chegamos no capítulo 2. Capítulo 1 foi longo. Começamos bem. Espero que você continue firme até o capítulo 10, hein? Muito bom esse estudo de Mordecai. É muito bom estar com você, meditando na palavra de Deus, aprendendo demais. Como é que a gente traz essa história para a nossa realidade no século 21? Não esquece de depois comentar aqui neste vídeo qual foi o momento mais importante que para você foi, sabe, aquele clique que você falou assim, nossa, no capítulo de hoje, esse foi o momento mais importante para mim. Coloca nos comentários, curta o vídeo, se inscreva e vamos juntos nessa viagem. Vamos lá, Esther, capítulo 2, diz assim: Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então, só antes de continuar o texto, que momento é esse? Do capítulo 1 para o capítulo 2, nós entendemos que foi a transição marcada pela derrota de Assuero na campanha contra os gregos. Então, aconteceu tudo de Vasti, o decreto, aí ele foi para a guerra, perdeu várias batalhas. Salamina, Artemísio, Plateia, show de horror. Voltou derrotado. Então a gente sabe que ele estava chateado, né, gente? Não tinha como estar feliz, não. Assuero estava mal, estava down. Então, ele se lembrou de Vasti e falou assim, estou precisando agora daquele consolo. Sentiu falta, pesou. Então, vamos continuar o texto. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. E o rei concordou com isto, e assim se fez. Então, escolher a melhor, a mais bonita. Mas não ia ser uma vida fácil. Lembra que eu falei no episódio anterior? A vida no harém era complexa, era triste. As mulheres ficavam isoladas, não tinham quase contato fora do palácio. Elas serviam só o rei quando ele chamasse. Podia passar anos, meses, porque tinham várias. E imagine, não poder casar com alguém e conviver toda a noite, gerar filhos e criar. Algumas geravam, mas um casamento comum, intenso, não existia. Então, era uma parada difícil. Então tinha a regalia de estar no palácio, por outro lado, o poder, o prestígio, comer o melhor, realmente viver do melhor, mas também tinha o preço que eu mencionei. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Vamos lá. Aparece então Mordecai. Possivelmente, ele era descendente da família de Saul. Saul também tinha essa descendência de Quis. Aqui há uma interpretação de que realmente ele era descendente dessa família. A família do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E que foi um rei que falhou e perdeu o seu reino por causa da rebeldia, que tem tudo a ver com a história que nós vamos falar. Há alguns teólogos que falam que não, isso foi uma ironia, foi uma forma que ele usou e que a gente vai entender essa ironia no próximo capítulo. Eu acho que está muito detalhado para ser uma ironia, na minha opinião. Eu acho que existe essa conexão, é da tribo de Benjamim, e que possivelmente tinha essa descendência da família de Saul, que era
a origem em Quis. Vamos continuar. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Aqui temos um probleminha de não levarmos ao pé da letra esse versículo. Por quê? Porque essa deportação de Jeconias aconteceu no ano 597 a.C. Então nós estamos falando aí 120 anos antes. Então é impossível Mordecai ter sido deportado. Então não era Mordecai. Então a gente entende que os antecessores de Mordecai fizeram parte dessa deportação, não o próprio Mordecai, o que faria mais sentido. E aqui está explicando como Mordecai foi parar lá, como ele estava em Suzã. Então, na verdade, a família dele foi deportada pelos babilônicos, então eles foram ali para a Babilônia e depois para Suzã. Lembre-se, o império que estava dominando nesse momento era o persa, mas antes do persa foi o império babilônico, que conquistou Jerusalém, que exilou os judeus, né? Levou muitos, nós temos centenas de milhares de judeus cativos para a Babilônia e para outros lugares. Temos vários exemplos ao longo da história. Então essa família fez parte disso. Depois da queda do Império Babilônico, vem o domínio persa, né? Ciro, falamos bastante no ano passado, conquistou todo o Império Babilônico, expandiu. Então estamos falando de quase Índia até Etiópia, quase Grécia. Então, é um império muito maior do que o babilônico, ok? Então é só lembrar, né? A Babilônia fica na região do Iraque, que é aquela região bem fértil entre o Tigre e o Eufrates. E aí mais a oriente do Iraque é o Irã. O Império Medo-Persa tem origem nessa região, a região do Irã, ok? Vamos continuar o texto. Mordecai havia criado Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. Então ele foi como um tio dela, devia ser bem mais velho, mas ele era, né, como que um primo. Né? A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Ester ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa. Então, ele é um cara que já estava... Ele é aquele primeiro olho, né? Então, por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Ele falou, essa menina vai dar certo. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Você vê Ester caindo na graça mesmo, assim, mover ali, as coisas acontecendo em favor dessa realização. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Por quê? Os judeus tinham essa fama de um povo, entre aspas, rebelde, um povo que não sujeitava facilmente, pela sua tradição religiosa, espiritual, às ordens desses impérios. Não é aquele império pagão. Quem não se lembra da história de Daniel, de se ajoelhar para deuses? Nós vemos ali a questão da fornalha no capítulo 3, depois nós temos aquela ordem que não poderia mais prestar o culto ao seu próprio Deus, senão aos deuses, né? Isso já no Império Persa, Daniel no capítulo 6, quer dizer, os judeus, pelo seu posicionamento espiritual firme pela sua fé, não se sujeitavam às imposições, como muitos outros povos naturalmente se sujeitavam. Então, talvez a visão dele é assim, por aquilo que nós já entendemos como os judeus são vistos, é melhor você não declarar, vamos ser estratégicos, deixa acontecer, não fala nada. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém,
para saber como Esther estava passando, o que ia acontecer com ela. Então a gente enxerga como Mordecai essa peça-chave para Esther chegar lá, Esther se manter lá e Esther ser esse instrumento de Deus, essa posição incrível de rainha do império. Ok. O que nós vemos de 3 características impressionantes em Mordecai nesse sentido? Zelo, cuidado constante. Guarda isso para o nosso tempo. Zelo com a sua família, zelo com a sua missão, zelo com o seu trabalho, com o seu ministério, o que te foi confiado, zelo. Nós vemos também sabedoria, discernimento, estratégia. Não fala isso, se porte assim, tome cuidado. E a sabedoria vem de preparo, vem de uma capacitação, vem também dos dons de Deus. E a terceira palavra poderia falar dedicação, a intensidade. Ele estava sempre ali, né? Passava todos os dias. Essa constância, essa resiliência, características importantes para que se cumprisse a vontade de Deus. A vitória é alcançada quando nós temos valores como esses: sabedoria, discernimento, zelo, dedicação, marcas importantes para serem adquiridas nesse ano, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com óleos aromáticos, essências, perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Olha o detalhe, olha quanto preparo. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém por palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Tinha que ser eunuco, né, gente? Não entendeu o motivo. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Essa era a condição, como eu falei, do harém. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. Você entendeu, né? Hegai, o que você acha que eu devo fazer? Faz isso aqui, ó. O rei gosta disso aqui. Não faz que nem aquela ali, ó, não, nada a ver isso aqui. O rei é isso aqui. Sabedoria, preparo. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Todo mundo era favorável a ela. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Então, está falando do ano 478. E ela alcançou dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete. Tá vendo, gente? Casamento, banquete, decreto. Decreto, banquete, casamento. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. E olha que ele deu alívio no momento que não era favorável, hein? Ele tinha perdido muito recurso na guerra com os gregos. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e seu povo como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai. Há uma direção, como tinha feito quando este a criava. Nós vemos que Esther foi muito bem criada.
Ela foi preparada para aquele momento. E ela entendeu que ela precisava daquela direção. Mordecai era essa voz, era a direção para o sucesso dela. Nós precisamos de uma direção, nós precisamos de uma voz, nós precisamos de conselho, de pessoas preparadas, de pessoas realmente ungidas, de pessoas realmente revestidas do poder do Espírito Santo de Deus. Eu preciso de conselho, você precisa de conselho. Todos nós precisamos aprender. Nós estamos aqui estudando. Já percebeu que quanto mais a gente estuda, mais ignorante se sente? Porque ainda há muito a se aprender. Agora, com quem a gente tem aprendido? De onde a gente tem recebido? Ela optou em obedecer à direção daquele que tudo que falou estava dando certo, porque nele havia a sabedoria do Espírito Santo. E naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, ele ficava ali estrategicamente. Tem escavações que falam que mais ou menos a 100 metros do palácio, no sentido oriental, havia uma porta de 15 metros de comprimento. Tá? E, o complexo era um complexo de 3.500 metros quadrados. Aquela cidadela é um negócio, assim, exuberante, impressionante. E ele ficava ali, porque estrategicamente Mordecai sabia de toda a movimentação, de tudo que era falado, né? Ele estava ali, ligado, ouvindo, atento. Esther, olha isso, toma cuidado com aquilo, Esther. A informação, a comunicação, ele estava no lugar certo, na hora certa, estava envolvido. Tem gente que não está dando certo porque não está envolvido, está distante, está afastado, tem que colocar a mão, tem que interferir, tem que interagir, tem que conversar. Relacionamento saudável tem diálogo. Trabalho para dar certo tem que ter entrega, tem que ter envolvimento, não fica distante. Esteja no lugar certo, na hora certa, esteja perto do palácio. Tá ali, Esther, estou aqui. Esther, que precisar, estou aqui. Esther, eu ouvi. E olha o que aconteceu. Naquela posição, junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Foi Mordecai que descobriu. Foi Mordecai, no momento certo, na hora certa, que trouxe essa informação em favor do rei, marido da rainha Esther. Investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Colocaram uma forca. A forca não era muito comum naquela época, era mais comum cruz ou empalamento. Tá? Agora, a intenção ali de, muitas vezes, qualquer um desses casos que eu coloquei aqui, cruz, empalamento, forca, era para ser público, para todas as pessoas entenderem, eles fizeram isso, e quem fizer isso vai ter o mesmo fim. Ok? Guarde isso. Então vamos fechar esse capítulo, vamos trazer para o dia de hoje. Primeiro eu quero falar de aliança. O sucesso de Esther e Mordecai estava na aliança, na comunhão, na concordância. Ela ouvia, ele estava presente, sucesso. Lembre-se que quando Adão e Eva caem, tudo começa com um distanciamento. Eva longe, começa o papo com a serpente, Eva peca, vai até Adão, peca também. Então é muito importante nós entendermos a preservação da comunhão, da aliança. Nós vemos aqui também, como uma palavra-chave nesse capítulo para os nossos dias, preparação. Ela estava dedicada àquele preparo para chegar naquele resultado que era ser rainha. Não é de qualquer jeito. Para chegar lá, tem que se preparar. Então, esse ano, vou cuidar da minha saúde. Eu tenho que ter uma dieta. Eu tenho que ter uma regularidade de exercícios físicos.
tão óbvio, mas muitas vezes não praticado. E o sucesso não vem porque o óbvio não é praticado. Então pensa nisso. Preparo. Você tem um objetivo profissional? Vá se preparar. Você tem um sonho a realizar com a sua família? Prepare-se e prepare a sua família para esse sonho. E Deus vai te dar graça em nome de Jesus. E para o nosso tempo, outra coisa importante que eu anotei aqui é essa figura do banquete. Nós vemos os banquetes aparecendo, né, gente? E aqui nós entendemos como o banquete representa esse lugar festivo. Nesse contexto, exatamente como é o grande banquete do reino dos céus, aonde nós estaremos com Jesus Cristo. Quem somos nós? A figura de Esther aqui, a noiva. Nós estaremos ali assentados, nós não tínhamos esse direito. Tanto é que ela nem revelou de que povo era. Porque nessa mesa, não importa se você é desse povo ou do outro, nessa mesa, se você está marcado com o sangue do Cordeiro, você vai se assentar ao lado do rei. Você vai se alimentar do melhor. E para sempre, nós estaremos juntos na mesa do rei, no grande banquete celestial. Creia que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador. Amém? Então esse foi o capítulo 2. Que Deus te abençoe grandiosamente. Não esquece de escrever aqui o que foi para você mais importante de tudo que nós estudamos em Esther capítulo 2. Estamos nesse tempo precioso entendendo quem é Mordecai. Um beijo, até a próxima.